Nós, sem a igreja, nós não somos nada. Se nós olharmos o projeto da nossa igreja, não é um projeto de mãos abertas. O desenho, não é, no projeto da arquiteta, é exatamente esta acolhida, onde todos somos convidados a adentrar dentro dessa comunidade. A comunidade Maristela hoje já tem muitas pessoas que desenvolveram dons e fazem trabalhos fantásticos em todas as áreas. Mas ela não perde essa característica desse dom maior de amar, de saber acolher, de saber abraçar, de saber receber aquele que está bem e aquele que não está bem. Aquele que tem o coração aberto, mas também aquele que tem o coração ferido. Aquele que precisa ser amado para poder amar depois. Eu acho que é isso que a Maristela tem de grande. Falar da igreja Nossa Senhora do Carmo é a mãe, falar da mãe, porque aqui para mim é minha casa. Aqui tem muita união, são muito unidos. Apesar de todo tipo de gente que você imaginar, a união é grande. E sempre tem alguém que toma conta e carrega. A gente ama esse bairro, ama essa paróquia, né? Eu chamo ela a nossa Carminha, né? A gente tem a intimidade total com Nossa Senhora, né? Eu não consigo nem imaginar a minha vida sem a comunidade. Os meus verdadeiros amigos são daqui. A comunidade Maristela, ela abriu um horizonte, entendeu? Com as evangelizações, com todo o trabalho de acampamento, a gente conseguiu ver novos horizontes perante a religião, perante Deus, perante a igreja, perante a importância de estar inserido dentro de uma comunidade, entendeu? Então, ela que abriu todo esse horizonte. Então Nossa Senhora do Carmo criou esse carisma, né? Realmente ela é como uma teia, que no caso, se nós for olhar, a origem dos fiéis vem de diversos bairros, das diversas regiões, e ali conseguiu encontrar realmente esse trabalho missionário. Percebemos que a igreja, a nossa comunidade, não ficou parada no tempo, mas continuou sempre evoluindo conforme as mudanças que vêm acontecendo dentro das pastorais, dentro do que a igreja determina através dos papas. O Papa Francisco fala que toda pessoa que encontra com Cristo, que encontra com Deus, acolhendo a palavra, o coração cheio de vida, e no caso explode alegria. Se eu vejo, no caso, na própria Nossa Senhora do Carmo. Tudo que nós olhamos hoje tão grande, nasceu pequeno, porém nasceu com a graça de Deus. A Paróquia Nossa Senhora do Carmo veio preencher em mim o infinito que existe dentro da minha pessoa. Hoje eu falo, a Paróquia Nossa Senhora do Carmo é uma placa indicativa para o céu. É uma placa indicando, Deus existe, a eternidade pode ser conquistada. Venha para a Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Aqui nós anunciamos Jesus, a eternidade e a felicidade que pode ser conquistada dia após dia. E uma frase que marcou toda a minha história. Felicidade não é o lugar onde se chega, é a forma como se vai.
Nossa infância aqui na Maristela foi muito boa. Aqui onde a igreja não tinha essa igreja, e onde essa pracinha também não era pracinha, era um parque, um parquinho. Então a gente brincava muito no parquinho, a gente vinha muito para a igreja. Naquela época começou o Padre Barata, ele vivia num cômodo, ele mesmo fazia a comida, ele usava aqueles fogãozinhos, querosene, e quando chegava para dar hóstia, a mão estava cheirando querosene. O Padre Barata fazia muita atividade com as crianças, então a gente estava sempre envolvido ali dentro da igreja. Mas ele era muito bacana, principalmente para essas quermesses que ele fazia. Ele inventava coisas, chamava as moças, fazia aquelas brincadeiras. Muito bom ele também. Quando tinha o Padre Barata, tinha a quermesse em frente aqui na praça, né, coberta com encerado. Era uma festa animada, vinha gente da cidade aqui, né? Até ele participava. Ele era professor, o Padre Barata era professor também, além de... Ele gostava de tomar uma cervejinha, era animado. Mas ele tomava conta da parte desses prêmios, dessas coisas, e as moças, nós fazíamos tabuada na frente onde está a escadaria, e aí as moças dançavam aí em cima. E as músicas era ele mesmo que inventava. Veja, Senhor, como é bela a Maristela passar. A gente já convivia com ele porque antes dele vir aqui, ele já estava aqui na cidade. Então, muitas vezes ele deu palestra pra gente lá na Igreja Nossa Senhora Aparecida, depois que ele veio para cá. Então, a gente assistia a missa normal, ele era bonzinho para rezar a missa assim com a gente, só que ele é mais aquele gênero de português, mais, né? Ele rezava gostosinho a missa, a gente gostava da participação dele. Quando ele foi embora, a gente esperava que ele continuasse aqui, mas ele não era daqui, né? Ele foi embora, então houve assim um pouco de tristeza. Quando vai embora a gente sente, né? Sente a saída, mas logo veio outro e a gente se entrosou também. Eu participei daqui dos anos 60, mais ou menos, e eu lembro que era o padre João Salgari, que veio do litoral paulista. O padre João Salgari era um padre baixinho, meio gordinho, né? Ele era muito divertido, parecia sério assim, mas ele era sério, evidentemente, né? Mas ele tinha o lado assim cômico dele muito vivo, né? Mas o padre João era muito santo, né? Um santo homem. Quem via o padre Salgari dizia que ele era um homem santo. Realmente, ele estava sempre de batina, como era o costume dos padres naquela época, sempre com o guarda-chuva no braço, e ele fazia as visitas nas casas, marcava círculo bíblico, onde fazíamos reuniões nas residências das pessoas, ora numa casa, ora na outra. A dona Ofra, que é a pessoa que morava aqui de frente, quando a neta dela nasceu, a neta dela estava muito doente. Foi para o hospital, ela ficou desenganada pelo médico, os médicos até mandaram vir para casa, para morrer em casa praticamente. Ela era bebezinha. E o padre João ficava muito aí na dona Ofra, ele ia todos os dias ele ia na dona Ofra. Então, quando ele chegou lá, que eles falaram, chamaram ele para benzer a menininha, né, que ela estava muito doente, ele foi no quarto, ele fez uma oração, ele ficou ali, ele pegou a menina no colo e a partir daquele momento ela começou a respirar, ela começou a ficar boa e ela renasceu. E a dona Ofra fala que esse milagre foi feito pelo padre João. E assim ele sempre desenvolveu no meio de nós um trabalho admirável na sua simplicidade, na sua humildade e na sua santidade, como as pessoas já viam nele, na pessoa dele. O padre João Salgari foi uma bênção de Deus. Ele era muito bom, muito humilde. Ele era carinhoso com as pessoas. O padre João Salgari era uma pessoa assim muito calma, muito
dócil, um padre bem... Ele era estilo bem mais antigo, né? Aquele estilo mais conservador, né? Então a igreja naquela época, as missas, tudo eram umas missas bem simples, umas missas bem... Não é a missa de hoje, que é uma missa bem de louvor, bem movimentada, bem... Né? Era uma missa mais simples, mas ele era uma pessoa muito boa, muito... Sabe assim, deixava a gente bem à vontade. Para ele, se fosse errado, ele já falava, tá errado, e falar mesmo. É um padre humilde, aquele padre conservador, aquele padre assim que não tenha, como que se chama, tudo para ele estava bom, entendeu? Eu falo assim, um padre santo. E sempre que a gente precisava, ele benzia nossas crianças. Ele falava que não era para levar nas benzedeiras, que ele mesmo benzia. E as crianças ficavam muito calmas quando ele benzia. Eu acho que a lembrança dele é uma lembrança de santo muito grande, né? Acho que até hoje a comunidade, os mais velhos, né? Lembram do Padre João com muito carinho, com muito respeito, né? Foi um tipo de padre que ali passou, que deixou uma marca de santidade, que é uma característica dele e que hoje parece que não vê muito isso, né? Os padres deixam marcas de pastoral, né? Mas de santidade mesmo é raro a gente ouvir isso, né? Professor do nosso seminário também, tinha uma espiritualidade fantástica, aconselhador, não é, acolhedor dentro do seu trabalho pequeno de uma comunidade nascente, mas que não é, precisava dar vários passos. E o Padre João foi, não é, este exemplo de iniciante, de catequese, de que realmente vale a pena nós iniciarmos para o bem um trabalho evangelizador. Perguntaram para o Padre João Salgari, no leito da morte, vamos dizer assim, quais eram os desejos dele. E ele pediu duas coisinhas só. Primeiro, ele tinha um dinheirinho na poupança, vamos dizer, dinheiro de hoje, uns 3, 4 mil reais, porcaria, vai. Que metade fosse doado aqui para o seminário e a outra metade que fosse entregue para os irmãos dele, que eram paupérrimos lá na Itália. E concordaram. E o outro pedido, que se fosse possível, olha a humildade do homem, que se fosse possível, como ele ficou muitos anos aqui na Maristela, que se fosse possível ele fosse enterrado aqui na igreja. E Dom Agostinho prontamente atendeu, disse o seu sim, autorizou, e ele faleceu 2, 3 dias depois e foi sepultado aqui na Maristela. Nas reuniões que a gente tinha com ele, ele sempre comentava de querer permanecer com a gente mesmo após a morte. Então foi aceito esse pedido. Assim que foi constatado o óbito lá no Hospital São Luís, logo em seguida já se preparou um lugar ao lado do altar para fazer lá sua morada, né, no meio de nós, através de um túmulo, né, elaborado e feito num dia. E ali ficou até a demolição da igreja para a construção da nova, que já não poderia mais permanecer lá, então foi transferido para o cemitério São João Batista, no túmulo onde estão os outros padres da nossa diocese. Um santo. Depois que ele morreu, a gente acordava às 5 horas da manhã com o sino batendo na igreja. Eu tenho certeza que muita gente lembra disso. O sino batia sozinho aqui na igreja, na nossa antiga igreja, né? Às 5 horas. Ficou uns 2 meses esse sino batendo. Era o mesmo horário que ele acordava de manhã para fazer as orações dele. Então isso eu não esqueço. A gente chegou lá, só tinha mato e carpim, limpar tudo direitinho. Ali no começo,
descia muita água lá de cima das máquinas e passava no meio onde está a igreja. Aqui era, essas ruas aí é tudo terra, né? Era terra para todo lado. Aqui era, essa rua que desce aqui em frente à igreja tinha buraco lá que cabia carreta dentro. Era terra, tudo terra. Que foi difícil, né? Devagarzinho foi melhorando. Ajudamos a fazer a primeira igreja. Não era aquelas coisas, mas ajudava muito. E depois arrumamos pessoal novo e cada um sai pedir uma coisa, outra, e fizemos uma igreja mais bonita, maior, já de tijolos. A igreja ela era, né, pequena, tinha entrada, ao lado esquerdo tinha uma porta, uma sala pequena onde ficava a aparelhagem do som do sino. Ao fundo tinha a sacristia, o centro da igreja, do lado direito o sacrário e a mais direito o túmulo do Padre João. Eu tenho até muita saudade daquela igrejinha, sabe? Ela era bonitinha. Era muito acolhedora, mas era muito acolhedora mesmo. Ali a gente ficava dia e noite, nós ficávamos dentro da igreja. Era uma coisa mais humilde, não era essa imensidão que é hoje, era uma coisa mais humilde. Ela era uma igreja pequena, mas era tão, como vou dizer para você, ela era aconchegante. Com acústica fabulosa, entendeu? Um belo de um altar e uma acolhedora, o que podia dizer mais? Uma igrejinha que você sentia que tinha realmente e verdadeiramente a presença de Cristo lá. No começo, quando foi falado, né, de desmanchar, o bairro deu uma abalada. E a gente era muito apegado com a igreja antiga porque a gente que ajudou a erguer, aquela igreja não tinha, né? Então o Padre João era enterrado ali dentro, então aquilo para nós, os paroquianos aqui, foi assim, uma coisa muito assim, doída. Lembro, não foi fácil. Não foi fácil, houve assim, resistência por algumas pessoas, né? Algumas pessoas mais antigas, algumas pessoas que achavam que não devia demolir a igreja, mas nós demolimos a igreja antes que ela fosse demolida pelo tempo ou por alguma tempestade, por algum vento em cima do povo. Porque a igreja antiga ela não tinha uma estrutura e ela não estava mais suportando, ela estava com rachaduras muito grande mesmo, sabe? E estava correndo um grande risco. Então a necessidade de demolir não foi só porque nós íamos fazer uma outra, mas é porque ela estava comprometida. Os engenheiros vieram analisar e viram que a igreja estava comprometida. Nós vimos aquela igreja derrubando aquilo, caindo, para nós foi assim muito triste ver tudo aquilo, mas foi para melhor, claro, a igreja muito mais bonita, maior, eu não tenho nem dúvida, né? Na hora que tirou tudo, que apareceu a igreja, dá a impressão que era uma flor que estava desabrochando, sabe, que tinha desabrochado, sabe? Foi uma coisa tão assim emocionante de você ver a tua igreja, né? A tristeza quando derrubaram a antiga, mas depois a alegria, aquela felicidade de você ver que essa veio, né, tão linda, né? E nós tivemos também dois problemas também na demolição, que foi uma a mudança dos restos mortais do Padre João Salgari, que estava aí dentro, né? Que o pessoal não queria tirar ele daí. E a outra é que no fundo do altar tinha um painel de pastilhas que tinha um desenho daquele seu Botoso que pintou a catedral, né? Que o pessoal também até tentou recuperar ele na hora de demolir para a gente poder reaplicá-la, mas acabou não dando certo. E são coisas que o pessoal da velha guarda se preocupava. No fim, o Padre João Salgari acabou indo lá pro cemitério mesmo, né? Mas foi a árdua reclamação do povo aí. Um evento característico que foi muito emblemático aqui, o padre mudou as celebrações para o salão paroquial para poder demolir a igreja. Nós estávamos chegando de um João. Eu imaginei com os meninos de fazer essa dinâmica aqui dentro da igreja, que ia ser demolida. Então era para que eles pichassem aquela igreja. Bem dentro daquela passagem de Jesus, vamos demolir esse templo que em 3 dias eu construo outro.
E falei com o padre se podia fazer isso. Já não estava mais o sacrário aqui, já não estava mais Jesus sacramentado, enfim, já era um prédio, eu não diria, não era mais a nossa igreja. Começamos a dar os spray para os meninos, depois de uma bela introdução, e eles começaram a pichar, e começou a subir o spray dentro da igreja, começou a fazer mal aquilo. E eu, então, não tinha outro jeito, falei, vamos abrir as portas. Quando abriu as portas, a molecada foi pro lado de fora e começou a pichar a igreja inteira. Então tem jovem que subiu lá em cima na torre para pichar. E no outro dia foi um protesto geral aqui da velha guarda. Porque a molecada pintou a igreja inteira. Foi muito bonito, sabe? Os jovens aqui pichando essa parede, derrubando tudo, né? Foi maravilhoso. Eu sei que eu acho que eu quase apanhei naquele dia, porque se o padre não me defende, eu ia apanhar. Não foi algo muito bem quisto por algumas partes, algumas pessoas, não é da comunidade, porque, sobretudo as pessoas de mais idade, como nós vamos dizer isso? Como nós vamos pichar a igreja? Que virou uma notícia na cidade, que uns vândalos, inclusive, né, com um tal de Mário no meio, né, que era o inventor da porcaria, né, que fui eu, deixou bagunçar com a igreja inteira. O padre Aurélio chegou antes do nosso padre João falecer e ele deu continuidade aos ensinamentos do padre João, né? O padre Aurélio, ele era mais rígido, ele exigia mais, né? Mas também um sábio, foi muito sábio, ensinou a gente muita coisa. O padre Aurélio era uma pessoa muito querida. Ele se identificou muito com a igreja, eles moraram aqui na Maristela, os irmãos dele também. Então a gente tinha uma relação com a família até. E era uma pessoa assim, muito espiritualizada. O padre Aurélio era uma pessoa muito boa. Era uma pessoa assim, que ele toda a vida leu muito o Evangelho. Ele praticava muito, ele também participava das comunidades jovens, ele também orientava muito a gente. Era um padre que tinha a sua formação firme, rígida, e também tinha os problemas familiares que ele procurava contornar juntamente com os trabalhos da paróquia. Mas era uma pessoa extremamente humilde, sabe? Não tinha vaidade nenhuma, qualquer coisa para ele estava bom, né? A gente muitas vezes insistia com ele para comprar uma roupa nova, para ter um carro melhor, mas ele nunca aceitou essa situação. Ele vivia realmente o verdadeiro sacerdócio. Ele se doava totalmente, era uma pessoa assim despojada de tudo. Isso daí eu aprendi muito com ele e eu acredito que a comunidade toda aprendeu muito. Ele era assim bem sério, ele não era muito de tá brincando, tá rindo, assim, não. Mas ele era de uma bondade que só por Deus mesmo. Ele era um paizão, você pode dizer que ele era um paizão. Um homem de se sentar, conversar, de bons conselhos, de umas ideias maravilhosas. Ele tinha um coração que era muito gratificante. E eu simplesmente, o padre Aurélio adorava ele. É aquela pessoa que você olhava, você fala, nossa, era um senhor, né? Mas ele se enquadrava em qualquer situação. Ele lidava com o jovem de uma maneira extraordinária. Ele tratava a meia-idade perfeito e os mais velhos também. Então ele tinha aquele dom de acolher. Não importa quem, não importa como, não importa a idade. Ele era um pastorzão. Ele acolhia todos. O padre Aurélio, ele é um homem extremamente sábio, né? De um conhecimento profundo da religião. O padre Aurélio era um padre muito bom, honesto, trabalhador. Tranquilo, grandão, certo? Falava grosso, ele tinha uma voz muito boa, uma voz bonita. Ele tinha uma formação muito forte, né?
Ele dava muito valor para a formação espiritual. Ele conseguia passar para a gente o que era ser um bom cristão, o que era como se comportar como cristão, como se comportar dentro da igreja, como se comportar no altar quando estivesse na igreja, quando estivesse trabalhando em alguma pastoral junto com ele. O que é trabalhar em comunidade, isso ele tinha muito. O Padre Aurélio é uma pessoa muito aberta, de coração bondoso e rigoroso, sabe, na liturgia, inclusive na liturgia ele era muito rigoroso. Um padre muito culto, um padre que estudava muito as coisas da igreja, um padre que se preparava muito para as homilias, ele trazia as homilias dele, ele estudava, né, as homilias dele. Então, um padre, dentro das possibilidades físicas dele, né, foi um padre que muito bom. Tem muitas pessoas na paróquia que se aproximaram da nossa paróquia por causa dele, sabe? No Parque Alexandrina, ele rezava a missa antes da existência da capela. Ele participava e marcava missa nas residências das pessoas e no domingo à tarde ele ia lá celebrar junto com a comunidade esse momento tão importante, né, na vida das pessoas, que é a Santa Missa. Um dia ele chegou comigo e falou: vamos rezar uma missa na sua rua? Eu, missa? Vamos, falei para ele. Que estava chegando o mês de Santa Rosa de Lima. Então ele pediu, vamos rezar na missa no dia da nossa Santinha. Ele tinha uma devoção muito grande para Santa Rosa. Aí ele veio, pediu que nós organizássemos o dia e ele veio rezar a missa aqui. Quando eu ouvi chegando todo aquele povo, eu assustei, porque nós arrumamos como fosse uns bancos, as coisas assim, tudo para sentar. Mas quando chegou todo aquele povo, nós falamos: e agora? E ele olhou e falou assim: tem mais gente aqui do que na igreja? Eu não lembro, eu não esqueço disso. Tem mais gente aqui do que na igreja, mas veio muita gente. Foi muito bom, aquela primeira nossa missa não se esquece. O Padre Aurélio sempre foi muito amado aqui. O Padre Aurélio, ele era maestro por excelência, ele formava comunidade com muita facilidade. Ele era um camarada que não ficava só na paróquia, entendeu? Ele ia visitar as famílias. Que o Padre Aurélio gostava de cantar, então ele puxava os cânticos. Até hoje, quando a gente ouve alguma musiquinha assim de igreja, a gente lembra dele. Foi ele que começou a formar os grupos de canto, de coral. Ele tocava também, né, piano, ele tocava também, ele gostava de tocar, cantar. Ele escolhia as músicas, ele tirava as partituras e a gente ensaiava o grupo para cantar. Eu lembro que ele orientava as pessoas no canto. Ele tinha as notas musicais na cabeça. Então todo canto que ele acompanhava, ele já sabia como tinha que ser. Então ele corrigia muitas pessoas, mas sempre procurando a perfeição. O Padre Aurélio gostava mesmo de cantar, então o sonho dele realmente era ter um coral. No caso, eu também participei desse coral e a gente reunia toda terça-feira à noite no Salão dos Vicentinos. Durou mais ou menos uns 6, 7 anos. E chegamos a gravar CDs, né? Então, onde depois já começou a diminuir, o pessoal, o Padre Aurélio já começou, estava na fase, já começou a ficar doente. Então, realmente foi devagarzinho, foi acabando. Nós tivemos o prazer de participar do Padre Aurélio na festividade dos 50 anos de sacerdócio. E ele costumava dizer que para ele comemorar, por exemplo, aniversário, para ele era aniversário de ordenação. Ele adorava ser padre, adorava ser sacerdote. E à noite nós tivemos uma missa festiva. Eu consegui um depoimento do arcebispo que tinha feito a ordenação, tinha ordenado o Padre Aurélio há 50 anos atrás. Esse bispo estava vivo, residia em Botucatu, era um bispo emérito, né? E nós conseguimos um depoimento dele, e nós passamos na missa
durante a missa nós passamos, né? Foi, acho que, uma das raras vezes que eu vi o Padre Aurélio chorar. Parabéns. Aceite também o meu abraço fraterno. Dom Vicente Cione, arcebispo emérito de Botucatu. Foi um momento muito especial na vida dele e na nossa vida. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Foi em Campo Grande, a vinda do João Paulo II, e pediu para que eu fosse alguns ministros da Maristela. Eu me prontifiquei aí, nós fomos até lá. E o interessante, nós participamos da missa lá e foi uma das coisas mais lindas e sensacionais e que aconteceu na minha vida. Na hora do abraço da paz, eu tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente e peguei na mão de João Paulo II. Foi uma experiência fora de série, entendeu? E o Padre Aurélio ficou bravo porque ele não conseguiu. A última história que eu tenho do Padre Aurélio, que me marcou, isso não largou mais, eu tinha medo da morte. Então, cada vez que eu lembrava que eu ia morrer, iam me pôr dentro de um caixão, iam me jogar terra em cima, eu ia ficando apavorada, aquilo me dava uma agonia tremenda, que se eu não saísse, se eu não conversasse com alguém, eu acho que eu acabava desmaiando ou morrendo mesmo. E um dia eu estava no salão, sentado naquela escada, e começou a vir esse pensamento. Eu já estava para sair correndo quando o Padre Aurélio chegou. Aí ele chegou e perguntou para mim, o que você está fazendo sentada aí? Aí eu falei, Padre Aurélio, estou com uma sensação tão ruim, eu vou contar para o senhor. Ele sentou perto de mim, ali ele ficou quase 2 horas conversando comigo. Aí eu contei para ele sobre esse medo que eu tinha. Olha, ele conversou tanto comigo, aquilo entrou tanto na minha cabeça que nunca mais eu pensei nisso. É a última lembrança boa que eu tenho dele. Ele tinha uma saúde um tanto quanto debilitada. Então ele estava sempre passando por períodos assim principalmente quando ele estava assim um pouco deprimido, né? Muitas vezes ele se refugiava, ele saía da igreja, ele viajava, ele ia para São Paulo, lá no seminário onde ele participava, ele ia em outras cidades onde ele tinha os amigos. Então ele buscava esses refúgios para tentar se restabelecer um pouco da saúde. Coitado, ele sofreu muito, né? Ele precisou tirar parte do estômago, ele tirou parte do intestino. Então, depois ele comia muito pouquinho, era um passarinho para comer, muito debilitado, muito magrinho. Sofria calado, não era de resmungar muito, não. Ele era uma pessoa muito introvertida, era uma pessoa muito assim retraída, né? Então ele sofria muito internamente. Eu me lembro que muitas vezes quando tinha alguma discussão dentro da comunidade, ele é que mais sofria. Ele não sabia falar não sabia entrar e discutir ou colocar alguma ordem, então ele sofria demais. Ele tinha assim alguns conflitos mesmo, alguns problemas. Então várias vezes ele saiu da nossa paróquia, foi para a paróquia fora, depois ele ficava um tempo lá, voltou. Umas 3 ou 4 vezes aconteceu isso, dele voltar por problemas mesmo, assim, pessoais. Mas depois, quando ele voltou, ele ficou doente, né? Aí ele se afastou de vez, aí ele veio morar aqui de frente à minha casa. Foi quando eu comecei a cuidar, fazer comida para ele, cuidar dele, meu marido também, até quando ele morreu. Falando um pouco mais do Padre Aurélio da Silva Ribeiro, o alagoano, que vem então a Presidente Prudente, que se dedica ao trabalho evangelizador propriamente da Vila Maristela, o Padre Aurélio sempre foi um sonhador. Tanto é que quando a comunidade às vezes não atingia as expectativas do Padre Aurélio, ele pegava a sua sacolinha, não é, e falava, olha, eu vou procurar algum lugar
Então ele foi para Pirapó, ele foi para Tarabai, ele foi para Limeira, ele foi para São Paulo, mas sempre voltava. O nosso bispo, até então, o Dom Agostinho, dizia assim, calma, ele vai voltar, não é? E o Padre Aurélio passava um tempinho, voltava. Então, neste período de indas e vindas do Padre Aurélio, alguns padres, alguns seminaristas, diáconos, também passaram por aqui. O Padre Aurélio abriu as portas para a nova evangelização, né, através dos cursos do projeto Evangelização 2000. Ele foi o grande responsável por tudo que nós temos aqui. Ele era um padre de bastante idade, mas muito aberto ao novo. Foi ele que fez essa bagunça inteira, na diocese inteira. Porque como ele era já de certa idade, ele tinha uma certa autoridade moral para falar com o nosso bispo na época, que era o Dom Agostinho. E que então ele queria esse projeto aqui dentro da comunidade. Ele é responsável por tudo isso que a paróquia é, porque ele acreditou. Em um dia, uma pessoa chegou para ele, que é o Astromar, falou, ó, está acontecendo isso. Os jovens estão vindo através dos acampamentos, através das evangelizações. E ele teve eu acho que ele foi um visionário, né? Ele viu tudo isso que para o futuro ele abriu as portas para que todo mundo participasse e acolhesse as pessoas. O Padre Aurélio primeiro era um homem acolhedor. Um homem acolhedor. Eu tenho muitas lembranças com o Padre Aurélio, assim, de confissão principalmente. Ele acolhia aquele jovem perfeito. Ele acolhia demais aquele jovem cheio de pecado, cheio de defeito. Mas principalmente o que o Padre Aurélio fazia comigo, ele acolhia os meus sonhos. Ele acolhia os meus sonhos e dava estrutura para que eu pudesse desenvolver. O Padre Aurélio era um homem sem vaidade. Ele falou assim, o que eu vou entregar na mão desse jovem? Esse jovem vai, vamos lá, aparecer mais do que eu. O Padre Aurélio me colocava exatamente no lugar que eu precisava estar. O Padre Aurélio era um homem extremamente acolhedor, um homem frágil fisicamente, porém, quando aquele homem estava celebrando, que ele tinha sempre um papel nas mãos e na hora da homilia, aquela voz forte anunciava exatamente aquilo que ele havia preparado. Primeiro, um homem acolhedor, um homem zeloso e um homem frágil na sua humanidade. Se tem uma coisa que eu admiro, né, sempre admirei no Padre Aurélio, é essa abertura. Por ele ser um padre idoso, com as dificuldades de saúde que ele tinha, ele sempre tinha uma visão muito além, não é? E soube enxergar a proposta, na época, o Papa João Paulo II, quando ele convocou uma nova evangelização para a igreja, né, com novos métodos, com um novo ardor missionário. O Padre Aurélio soube acolher, sabe, esse pedido do Papa João Paulo II e também a liberdade que ele sempre me dava para trabalhar aqui com os acampamentos com os jovens. Inclusive ele ia nos acampamentos, ele ajudava a confessar, né? E os jovens sempre muito barulhentos, como sempre foi aqui na Maristela, eu tenho certeza que continua até hoje, né? Mas ele sempre, né? E algumas pessoas reclamavam, eu lembro que muitas pessoas reclamavam do barulho dos jovens para ele, mas ele nunca proibiu. Ele mesmo sendo uma idade avançada, sendo da igreja antiga, ele aceitou esse movimento. Então para a igreja foi muito interessante isso. Por isso que hoje a gente tem uma igreja muito aberta, muito cheia de cursos, muito ensinando muita coisa que tem dentro da igreja católica, graças ao Padre Aurélio que teve essa abertura. Quando foi em 93, nós sentamos com ele, como a gente já tinha uma certa liderança aqui na paróquia, e falamos questionamos ele porque a paróquia precisava de um novo revivamento, né? Porque estava muito aquele batidão de sempre. Aí o Padre Aurélio descobriu um curso que era na época do projeto da Evangelização 2000. E nós destacamos algumas pessoas para fazer aqui na paróquia. Aí trouxemos o curso para cá. E dentro do curso tinha todos esses cursos que ainda tem até hoje. Um padre muito carinhoso, né? Que dava uma abertura muito grande para nós. Tudo esse grupo da Evangelização 2000, nunca fizemos nada sem autorização dele. E às vezes, como era uma coisa nova, né? Católicos, né? Erguendo as mãos, louvando, agradecendo, e isso ia
né? Tinha aqueles mais conservadores que às vezes iam até reclamar para o bispo. Às vezes o padre Aurélio falava, o bispo quer falar com vocês. O legado que ele deixa para nós é a perseverança. Ele colocou acima de tudo o seu compromisso de sacerdote. Apesar da doença, apesar dos problemas, a primeira preocupação dele era a igreja, a comunidade, o povo. É a força na fragilidade. O Padre Aurélio deixou para nós o legado do sim, da permissão, da acolhida, de todos os projetos que fossem fazer o bem para a nossa igreja, principalmente para a nossa paróquia. Ele deixou uma estrutura tão de fiéis, né, tão grande, que foi acontecendo todas essas coisas até hoje, né? E aqueles que veio para o Oba-Oba já se foram, né? Aqueles que sentiram um dia o Espírito Santo de Deus agindo, não era ele, não era a vontade, o Espírito Santo de Deus dando essa condição de ele fazer e crescer junto com a comunidade, né? Esse amor, né? Então esse foi o grande ensinamento que ele deixou e persiste até hoje, né? Eu sei e tenho certeza que ele está no céu e feliz, né? Ele sempre demonstrou muita esperança, né? E também muita alegria. Quantas e quantas vezes eu lembro que ele mesmo, no leito da sua dor, ele sempre sorria, né? Então o Padre Aurélio deixou realmente, né, uma marca muito grande aqui nessa Maristela. Ele deixa para nós assim uma saudade, deixa em nós uma boa lembrança de alguém como se fosse da família, né? Que a gente teve a graça de conviver e também compartilhar da vida dele. A Evangelização 2000 surgiu daquela necessidade que nós levamos para o Padre Aurélio, que nós estávamos sentindo falta de algo mais dentro dessa paróquia, né? E nós tínhamos aquele trabalho braçal, mas não tinha o espiritual. E o Padre Aurélio descobriu esse curso de evangelização através do Astromar, que era paroquiano da Santa Rita. E eu, com a formação de educação física, né, pedagogo, educador físico, e eu já tinha uma especialização que era dinâmica de grupo. E eu pensei naquele projeto até então. Na volta, no domingo à noite, quando eu saí do Rio de Janeiro e cheguei em Presidente Prudente, 14 horas de viagem, quando eu cheguei em Prudente, eu tinha um projeto escrito, eu vim escrevendo dentro do ônibus o que eu queria apresentar aqui. E eu cheguei e apresentei para o Padre Miguel. O Padre Miguel falou assim, olha, aqui na paróquia, na Santa Rita, nós trabalhamos muito com a formação. Então eu queria formar primeiro o que estava aí. Vai oferecer em outras paróquias. E ofereci em outras paróquias para outros padres. E esses padres me disseram assim, ainda não cabe aqui. E para minha surpresa maior, eu sempre morei aqui próximo da paróquia, na Vila Maristela. Eu sempre morei na Rua Bartira 177, a minha casa, minha casinha de madeira ali, a qual eu morava com a minha mãe. Minha mãe falou assim, filho, por que você não vai oferecer para o Padre Aurélio? Eu falei, mãe, mas o Padre Aurélio está tão velhinho, mãe. Ele não vai. Não, vai lá, vou marcar com ele para você. E o Padre Aurélio me recebeu numa manhã de sábado. E eu apresentei para ele todo aquele projeto encorpado, não tinha nada ainda, só tinha as folhas escritas. Eu apresentei para o padre. Padre, é um projeto de acampamento onde nós podemos pegar primeiro os jovens, depois nós podemos se estender aos adultos, aos adolescentes, às crianças. Ele falou assim, nós precisamos, eu quero, mas não é para mim esse projeto, é para a paróquia. Você não pode vir amanhã, era sábado, você não pode vir amanhã na missa das 19h30, que era o auge da paróquia, era a missa das 19h30, era a única coisa que existia aqui na Maristela, que acontecia e enchia. Eu falei, veio, padre. E o astro veio, rapaz, deu esse recado, caiu
bateu com tudo aquilo que naquela semana anterior a gente tinha feito a reunião e as nossas indagações sobre tudo, a gente achou que as respostas estavam, pelo menos, era uma luz no fundo do túnel para a gente poder começar alguma coisa. Chegou na missa das 19h30, a missa lotada, ele leu o evangelho e falou: agora tem um jovem aqui que vai apresentar o projeto para vocês. Eu entrei tremendo e vendi o meu produto, né? Falei, apresentei para a paróquia que ia ser uma transformação aqui na paróquia e que eu já visualizava jovens ali na igreja transformando essa realidade que nós estamos aqui. Eu falei assim para as pessoas: aqueles que quiserem, por favor, conversar comigo depois aqui na porta da sacristia. E eu sempre falo assim, acho que vai vir um monte de gente, né? Vieram quase 8 pessoas, sendo que 8 porque eram 4 casais. E esses 4 casais, as mulheres ficaram longe e os casais e os homens vieram conversar comigo. Nós queremos 4 homens. Esses 4 homens e eu, nós iniciamos todo esse projeto aqui na paróquia. Conseguimos fazer o Astromar passar o curso para o nosso grupo pequeno e dali nós expandimos, né? Ainda começamos a fazer os cursos do projeto de evangelização a nível diocesano. Na época, em 94, quando a gente começou o curso de formação de evangelizadores, foi uma ideia que o Astro trouxe para cá. Era uma ideia muito difícil para a gente entender na época, porque católico pegar a Bíblia e bater de porta em porta, né, não me parecia ser uma coisa usual para católico. Isso era normal a gente enxergar nos protestantes. Então a gente convidava as outras paróquias aqui da cidade e da região de mandar cada curso 5 pessoas, 10 pessoas, para a gente expandir, né? E aí nós fomos formando células, vamos dizer assim, nas outras paróquias. Então aí a diocese cresceu junto. Como em todo lugar tem que ter alguém que toma a frente e carregue, né? E o Astromar conseguiu várias pessoas que tinham essa noção e conseguiram começar a criar esse movimento e tentar ajudar em algumas coisas. Aí começaram a aparecer esses monte de cursos, que existem vários cursos aqui, ainda continuam hoje, né? Naquela época foi a evangelização, começou os acampamentos. O primeiro acampamento, em 95, nós fizemos na região de Anhumas, na fazenda da dona Tiana Medeiros. Ali aconteceu o primeiro acampamento. Vieram as pessoas de Petrópolis e mais um grupo de jovens que nós conseguimos. Nós fizemos um pedágio anunciando com a camiseta. Nós tínhamos uma camiseta Eu Vou e fazíamos os pedágios e anunciávamos em todas as missas, visitamos as escolas aqui, visitamos as nossas capelas para trazer as pessoas, porque nós precisávamos ter um grupo de pelo menos 50 pessoas. E nós conseguimos 52 jovens para fazer o primeiro acampamento. E aquilo foi uma revolução, né? Que na época a gente, quando surgiu, no mês de janeiro mesmo, a gente passava todos os finais de semana dentro da fazenda, fazendo acampamento, né? 4 acampamentos por mês. Então era um negócio puxado, e começava na quarta-feira, praticamente o mês inteiro dentro da fazenda, né? Nós, quando começamos o projeto, a gente não tinha o centro de formação. Então, nós usávamos o local que se permitia. Nós usávamos uma fazenda de alguém que oferecia, mas com isso a gente não tinha acomodação física razoável, pelo menos, para poder atender. Não tinha lugar de cozinha, não tinha banheiro. Aí depois acabamos nos fixando, entre aspas, o nosso centro de formação era a fazenda do seu Nassib. Aí lá nós acabamos construindo um banheiro, que era basicamente apenas um banheiro que tinha uns canos para os sanitários, não tinha nada disso, não tinha... Onde a gente fazia a cozinha era um galinheiro, que a gente tinha que ir no dia anterior, passar lá creolina, limpar tudo, tirar as galinhas de lá, porque era realmente muito sujo, porque lá não ficava ninguém nesse local. A nossa tenda era realmente uma tenda. A gente estendia uma lona embaixo de um monte de mangueira e ali que a gente fazia as nossas pregações, as nossas missas. Quando chovia tinha que ficar alguém lá com as vassouras segurando a lona para não... porque a água empoçava e às vezes não rasgava, né? Os banheiros eram bem
bem rebinha mesmo, torneira, se não sair água da pia, saia aquele chorinho só, era bem difícil. E o padre Tucci, numa dessas missas com jovens, no acampamento juvenil, ele colocou que aquela maravilha que acontecia com os jovens precisava continuar acontecendo e que nós precisávamos de um local físico para que esses acampamentos pudessem acontecer melhor. E que se alguém tivesse uma área que pudesse doar, porque a gente não tinha dinheiro para comprar, que a gente ficaria muito satisfeito. Padre Tucci e eu pedimos que nós estávamos precisando muito de um pedaço de terra, porque nós não aguentávamos mais montar um acampamento. Um acampamento num lugar, no outro ano tinha que ser num lugar, carregava tudo, montava tudo, toda a estrutura. Nós estávamos cansados realmente. E a partir dali, o Fernando Nogueira e a sua esposa se levantou sem nunca ter feito acampamento. O filho deles estava encerrando um acampamento juvenil. Ele se levantou no meio da missa, ele e a esposa, subiram no palco, no altar e falaram assim: eu quero doar um pedaço da terra da minha fazenda, o centro da minha fazenda, eu quero doar para essa obra que transformou a vida dos meus filhos. E mal ele sabia que logo ele estaria também ali doando a sua vida. Ele não doou um pedaço de terra, ele doou a sua vida. E aí juntamos com o Fernando, fomos lá, ele falou: a área é essa daqui e tal, perto de uma reserva florestal maravilhosa, né, que é onde a gente faz os desafios todos naquelas matas lá. E o Fernando cedeu, doou para a igreja para a gente fazer aquilo lá. E aí começou outra luta de mais trabalho, mais promoções para a gente começar a erguer aquilo lá, né? Inclusive, no ano 2000, nós tivemos um evento lindo, que foi lá na arena lá do Quarto de Milha. Um evento lindo, muito lindo, em que os padres da diocese foram todos convidados para participar. A maioria não aceitou, mas alguns padres aceitaram. E nós levamos com tudo gratuito, as pessoas não precisavam pagar nada, mas nós conseguimos trazer o Padre Zeca e a banda do Rio de Janeiro, a Ziza, o Eugênio Jorge, fizeram um show magnífico e uma missa. A festa de aniversário de Jesus, no ano 2000, foi muito linda. Esse foi um evento que, para o nosso coração, ficou registrado. Nós levávamos muito a sério formação. E nós convidamos o Martim Valverde para passar aqui uma semana, dando para nós um curso, né, sobre todo o trabalho que nós estávamos realizando, sobre Deus, sobre o carinho que ele tinha com Deus. E o Martim Valverde é um grande cantor católico. Nesse final dessa semana ele gravou aqui no Ginásio de Esportes o CD Bem Brasil, um CD dele, lindo, maravilhoso o CD. Só que depois que ele chegou lá no México, ele mandou uma carta para nós. Nessa carta, ele com todo o seu coração de poeta, ele colocou algumas coisas na carta que até hoje me arrepiam de lembrar. Ele dizia que ele conseguiu enxergar naquele local as crianças brincando, os jovens se convertendo, que ele achava que aquilo era um presente de Deus muito grande e que nós precisaríamos ter muito cuidado com essas coisas que Deus estava nos dando à mão. E essa carta trouxe a nós muito carinho no coração, muito amor no coração, mas ao mesmo tempo essa responsabilidade grande de que Deus realmente tem sido muito, muito carinhoso com a comunidade Maristela. Tem confiado a nós um presente muito grande. E nós precisamos saber ser fiéis a esse presente que Deus nos deu. Os acampamentos, na minha opinião, são os principais meios de evangelização exatamente por um encontro muito rápido com Deus. A maioria das pessoas que estão adentrando nos acampamentos passam por dificuldades ou foram então assim conduzidas para os mesmos por amigos, por familiares, para que tivessem assim uma análise própria de sua vida através do exemplo dos outros, através de vários testemunhos, não apenas testemunhos bons, mas testemunhos de muitos
que observaram e não deram certo em muitos aspectos da vida, o vencer de desafios, que é algo que realmente precisa acontecer a cada instante, a cada momento, e é próprio exatamente não apenas dos jovens, mas de todo o critério familiar, juvenil, adolescente, para que essas pessoas então agreguem, não é, através da fé, esta experiência também com o sagrado em sua vida. Eu tenho uma experiência de vida disso aí em função da recuperação de muitos jovens que a gente conseguiu resgatar, que estavam no mundão aí fora e que graças a Deus, hoje é gratificante você ver eles dentro da comunidade, muitos deles casados, com pai de família, com 2, 3 filhos. Isso não tem dinheiro que paga. O que eu tiro de tudo é aquela coisa que você fala assim, eu não posso, eu não consigo, de jeito nenhum. Aí você começa a fazer, você começa a caminhar e você percebe que uma força muito grande te leva e as coisas vão acontecendo e você faz muitos planos e você faz uma estrutura tudo na nossa visão de ser humano. Aí quantas e quantas vezes você chega lá dentro do acampamento, as coisas faz assim, vira tudo, você fala assim, aí você vê que acontece exatamente como Deus quis. A gente fazer comida para muita gente é difícil. E nós chegamos a fazer até para 980 pessoas. E graças a Deus nós vencemos. Muito gratificante as amizades que a gente faz ali dentro. Nossa, isso marca muito. Quando você vê um jovem que chegou totalmente desacreditado, totalmente arredio a tudo, a vida, uma depressão às vezes profunda, às vezes por causa de droga, por problemas pessoais, relacionamento, e de repente você vê a mudança, a transformação de vida deles, e quantos transformaram, vale muito a pena. O maior objetivo dos nossos acampamentos, primeiramente, é demonstrar o amor de Deus, qualquer um deles. Nós temos abrangendo hoje, não é, o nosso critério de evangelização, não apenas a nossa cidade de Prudente. Já realizamos acampamento fora do país, não é? Acampamentos nos Estados Unidos. Nós temos acampamentos hoje que nós chamamos de acampamentos nacionais, onde nós trazemos pessoas oriundas de diversos estados para que se formem e depois sejam multiplicadores também dentro das suas paróquias, de suas comunidades. Temos bispos que nos procuram também para levar os acampamentos às suas dioceses. Então, a Maristela, não é, a nossa paróquia, sempre foi um momento de referência. Então, nova nos seus métodos, nova no seu ardor e nova na sua expressão, anunciando o amor de Deus, o pecado, a salvação, fé e conversão, Espírito Santo e comunidade. Todos os acampamentos têm esses 6 pontos. O acampamento continua a ser desta forma querigmática, deste amor de Deus, com análise dos nossos erros, dos nossos pecados e uma reconstrução de vida, ainda o meio mais eficaz que nós temos na comunidade. Existiu um fruto lá atrás, uma semente plantada, e essa semente deu fruto 100 por 1 aqui na comunidade.
Padre Aurélio. Ele era o pároco, eu vim para cá como vigário paroquial. Vigário paroquial é auxiliar do pároco. Padre Tucci, com muita sabedoria também, deu continuidade a todo esse trabalho que a gente já estava iniciando, né, que nós tínhamos iniciado, esse trabalho de evangelização, trabalho com as pastorais, e com isso a igreja foi cada vez mais desenvolvendo. O Padre Tucci é um grande articulador e ele chegou articulando com o quê? Primeiro com o Padre Aurélio. Ele ganhou o Padre Aurélio. Ele ganhou a amizade de todas as pessoas quando ele chegou aqui. Ele tinha a paróquia na mão. O Padre Tucci foi para nós o grande líder desse grande projeto. O Padre Tucci foi o grande líder. Quando as pessoas falam que o grande líder fui eu, não. Eu fui o executor. O Padre Tucci era aquele que liderava. Ele liderava por vários motivos. Ele liderava esse grande projeto. Então eu falo, são duas coisas que o Padre Tucci tinha. Primeiro, esse empreendedorismo religioso que ele tinha dentro dele. E segundo, o Padre Tucci liderava. O Padre Tucci era, sabe aquela criança amável que dá vontade de pegar ele no colo e como filho, né, adotar ele mesmo como um filho. Ele era uma graça. O Padre Tucci sempre foi muito bom demais. Ele tem um espírito, não só o espírito, como o procedimento muito jovem, né? Tanto é que os jovens adoram ele, gostam dele. E isso contribuiu, assim, de uma forma fundamental para esse movimento todo que a igreja tem hoje de jovens, né? Isso se deve realmente a esse trabalho do Padre Tucci com esses jovens. Esse monte de pastoral que tem na igreja, é tudo o Padre Tucci que criou. Ele que arrebanhou essa molecada, esses jovens, tudo para cá. O Padre Tucci chegou também, ele era bem pequenininho, e como é, né? Só que também era um padre muito legal. E a comunidade gostava muito dele, que ele não falava não para ninguém. Precisava de um negócio, o Padre Tucci fazia. Precisava de um batizado, o Padre Tucci fazia. Precisava de ficar num casamento até 10 horas, o Padre Tucci estava lá. O Padre Tucci, ele deu uma abertura muito grande, tanto para os mais velhos, como os jovens e para as crianças. Foi quando começou também a missa das crianças, missa do pãozinho, foi o nosso Padre Tucci, né? Graças a ele, né? O canto da Verônica surgiu, o Padre Tucci queria implantar na Semana Santa o teatro, a encenação da Paixão de Cristo. Mas a emoção toma conta de mim toda vez que eu canto Verônica, é muito grande, é muita emoção. Será que eu dou conta? Ó vós, homine, ó vós, homines, qui transiti per viam. E no português seria assim: ó vós todos, ó vós todos, que passais pelo caminho, olhai e vede se a dor igual à minha dor. Olhai e vede se a dor igual à minha dor. É difícil. Se existe dor tão grande quanto a minha dor. E ele era assim muito popular, né, com todos, né? Ele sempre falava do Espírito Santo, estava movendo, ele tinha certeza que não era por vaidade. Tanto é que, quanto de 94 começou aqui na nossa paróquia, o Astromar e tudo, está até hoje. A grande obra que o Padre Tucci realizou aqui dentro da igreja, a grande obra foi a da evangelização. Ele organizou todas as nossas inspirações de evangelização, o Padre Tucci organizou e permitiu que nós
executássemos. É uma pessoa que realmente consegue agregar, fazer com que os jovens realmente, pessoas que às vezes não têm muita caminhada, atividade com a igreja, se sintam realmente atraídos por Cristo, atraídos por Deus. O Padre Tucci sempre esteve à frente, então ele, com o jeitinho dele, né, ele sempre esteve à frente, ele sempre cativou muitos jovens. Uma obra importante é esse trabalho com a juventude, né, com os jovens. Essa abertura que a gente deu para os jovens através desses encontros que nós chamamos de acampamentos, né, e os cursos da nova evangelização do projeto Evangelização 2000. Então eu acredito que a maior obra foi essa, né, porque tudo isso foi crescendo muito, né, aumentando o número dos fiéis, a juventude trazendo as famílias, o jovem vem, as crianças vêm e os pais também começam a vir, né? Então a Maristela começou a se tornar assim um sinal aqui na cidade de Prudente, né? Um local onde as pessoas vinham e se sentiam bem, se sentiam acolhidas. Dele, o jeitinho dele, a paciência dele, o pastor mesmo, sabe aquela pessoinha que acolhe? Ele acolhe, ele é acolhedor, sempre foi. Uma outra coisa forte aqui é o grupo de oração, né, de quarta-feira, onde muitas pessoas hoje são participantes da igreja que começaram no grupo de oração. Pessoas que não eram nada, pessoas que vieram no grupo de oração e a partir do grupo de oração foram para as missas, né? E hoje são membros participantes da comunidade. O que eu sempre esperei do grupo de oração da paróquia é que sempre pudesse ser o primeiro passo da pessoa para entrar na paróquia. Pessoas da cidade inteira, da região, primeiro eles vêm para o grupo de oração e depois eles são evangelizados ali. Aí eles fazem inscrição dos acampamentos e logo do grupo de oração vão para os acampamentos e dos acampamentos eles vão se engajar nas suas paróquias e, claro, principalmente aqui na Maristela. O grupo de oração significa porta de entrada. Grupo de oração é porta de entrada para tudo aquilo que acontece aqui na nossa paróquia. Pelo Padre Tucci a gente vê um menino, sabe, no meio desses jovens, porque ele sempre foi assim, muita humildade, muito acolhedor, muito carismático, né? Não importa a situação, sempre esteve pronto para atender a comunidade, sempre esteve pronto para atender os amigos. O Padre Tucci, para mim, é uma pessoa assim, não para mim, e com muitos amigos que a gente conversa, que deixou para nós muita saudade. O Padre Tucci, eu falo, é uma figura. E ele sempre foi muito querido. Teve um dia que ele entrou no quarto dele, né? Nós tiramos o extrato da cama dele. E quando ele deitou na cama dele, que afundou, ele deu tanto grito. E aquele dia o Padre Tucci mostrou o homem que estava dentro dele, né? O homem velho, xingou todo mundo. Então, as viagens sempre teve algo que acontecia entre nós e o Padre Tucci. Fora o que ele aprontava com nós também, né? Que ele também é terrível. O Padre Tucci é um menino. Dentro desse padre, que hoje tem 50, tem a minha idade, o Padre Tucci, 50 anos, dentro desse homem sempre morou um menino. Novinho, mais moleque que nós ainda, né? E a gente criou uma empatia muito grande, né? Nosso grupo junto com ele. Então a gente, rapaz, fazia tudo junto, nós fazíamos churrasco junto, acampava junto, curso junto, almoço, sempre estava almoçando na casa de um, na casa de outro, vai ter reunião à noite, então já vou almoçar aí para saber o que vai acontecer à noite. Ele confia e confiava muito no leigo da comunidade, então eu acho assim, que ele delegava bastante e assim, olha, a responsabilidade de tudo. Então com isso, o que aconteceu? Eu tinha responsabilidade de fazer o melhor, né? Então, de uma forma que ele não cobrava, mas essa responsabilidade que ele dava pra gente, nós tínhamos que fazer sempre o melhor para ele. O Padre Tucci levantou a nossa paróquia e criou essas pastorais aí, o que muitas paróquias não conseguiram.
A Padre Tucci fez muita coisa para a nossa paróquia. Outra obra importante foi o nosso trabalho que nós desenvolvemos aqui com os jovens dependentes químicos, não é? Nós criamos uma associação chamada APREV, Associação Prudente Recuperando Vidas, onde nós conseguimos aí construir 2 casas, né, para atender os dependentes químicos. Nisso a gente mandava para Maringá os jovens mais graves, né, envolvidos com drogas mais graves. E depois que nós conseguimos construir a fazenda aí de recuperação, começamos a dar assistência para eles aí. Eu lembro que na época, como a gente se envolveu demais com os jovens, nós sofríamos no início ameaças de pessoas ligadas ao tráfico, né? As pessoas que vinham aqui no grupo de oração para poder recrutar essa galera da droga aí, né? Então foi um trabalho assim, muito difícil no início, mas no fim deu tudo certo, porque nós pegamos a metodologia lá da Fazenda de Maringá para aplicar aqui, e uma metodologia que já vinha dando certo lá e começou a ter sucesso aqui também. Em 2003 aconteceu essa tragédia, nós chamamos de desgraça. Por que desgraça? A palavra desgraça significa longe da graça de Deus. A Mariana, no primeiro dia da universidade, dia 22 de fevereiro de 2003, dia 22 é dia do aniversário da mãe da Mariana, minha irmã, a Márcia. Dia do aniversário da Márcia, a minha irmã. A Mariana foi para a universidade e lá, infiltrado no meio dos milhares de estudantes, 2 gangues de traficantes que trocaram tiros em disputa do lugar, do ponto de droga que é a Unesp de Presidente Prudente. Eles disputaram esse ponto de droga e uma bala acertou frontalmente a Mariana. Dia 22 de fevereiro, a Mariana morreu. E ali, com a morte da Mariana, a Mariana me ajudou a escrever diversos acampamentos. A Mariana era uma das líderes jovens aqui da comunidade. Morreu a Mariana. Aquilo que parecia ser o fim, nós fomos do luto à luta. Mais amor e menos dor. Deus não evita. Deus muda o final. E no dia do velório da Mariana, o Padre Tucci, na sua indignação, ele propôs uma digna ação. Vamos fundar um movimento pela paz, um movimento missionário, um movimento evangelizador. E esse movimento tem o nome da Mariana, Movimento Mariana Braga. Muitas pessoas passam por aqui, tiveram histórias de vida transformadas e exatamente este legado, não é, que o Padre Tucci deixa, exatamente, não coloca um ponto final, mas nós assim viemos exatamente para dar uma continuidade ao trabalho já realizado, em tempos diferentes, com capítulos diferentes na história desta paróquia, porém, não é, com uma continuidade de todo o trabalho já realizado. Nós tivemos lá na periferia 2 missões. Então nós temos boas lembranças das missões. Nós temos um fato que aconteceu lá. Terminadas as missões, o terreno ficou todo limpo,
tinha uma cruz, e aconteceu que por mais de 10 anos esse terreno continuou limpo, mesmo na periferia, sem que nascesse um mato sequer. Por mais de 10 anos. E nos dias depois de 10 anos que nós resolvemos tirar a cruz das missões para depois fazer uma outra, aconteceu que em 50 e poucos dias o terreno todo foi tomado por um mato, uma praga, que é mistério até hoje. Então Agostinho me deu um parecer. Quando acontecem essas coisas fora do normal, é porque é para vocês ficarem atentos, porque Deus prepara uma coisa muito boa para vocês lá. E hoje eu estou vendo acontecer. Foram muitas pastorais para lá, as catequistas estão esforçadas e a comunidade está sendo bem assistida aqui pela paróquia. A gente promovia muito churrasco, né, de domingo, do almoço, para poder angariar fundos. Então, muitas vezes, essa turminha mesmo que eu falei, acabava um casamento meia-noite, nós íamos limpar o salão à madrugada, para 7 horas da manhã estar aí começando para fazer o almoço, que nós tínhamos vendido churrasco para o almoço, para poder angariar fundo para cobrir as despesas da paróquia. Mas, para Deus, cara, quando a gente trabalha, nunca vai faltar dinheiro para continuar a obra. Pode ter certeza, foi um aprendizado meu. Eu tenho isso comigo, né? Você trabalhar para as coisas de Deus é uma pequena forma de gratidão que a gente tem para com Deus, né? É o que a gente pode dar em resposta a Ele, ajudar o crescimento do reino dele, né? Essa comida que nós produzimos, esse churrasco que nós fazíamos, ele rompeu fronteiras. Todo mundo queria casar na Maristela e queria fazer a festa na Maristela, pela qualidade da comida, do churrasco que a gente oferecia. Churrasco? Era churrasco, né? Churrascão mesmo. Mas era muito bom e a gente trabalhava. Os homens serviam as carnes, as bebidas. As mulheres serviam o arroz e as farofas, a maionese e tudo, mas era muito bom. Eu trabalhei muitos anos ali. Então, nós criamos, além da Festa das Nações, nós também criamos a Festa do Milho, né? Nós fazíamos baile dos anos 60, né? Várias vezes nós fizemos esses bailes. Tinha uma adesão total da comunidade, todo mundo participava. E isso tudo gerava receita, né? Para a gente poder, com esses recursos aí, dar andamento em todas essas obras que a gente vinha realizando. Nossa, a alegria é muito grande, né? A gente poder participar, poder ajudar. Nossa, é tão gostoso a gente poder ajudar. Naquela época nós já buscávamos tentar buscar alguma outra alternativa, porque nós fazíamos churrasco, fazia festa disso, festa daquilo, né? Mas precisávamos de alguma coisa grande, né? Alguma coisa maior que pudesse dar uma receita maior para a gente atender as demandas nossas. Aí eu sugeri que nós íamos fazer uma festa que poderia ser denominada Festa das Nações e que cada barraca teria um nome de um país e a comida típica daquele país. E aí todo mundo me chamou de louco. Foi muito difícil de montar as 3 primeiras festas, que foi tudo aqui na Praça da Igreja.
Foi um trabalho muito gratificante. Graças a Deus a gente teve um trabalho de uma comunidade que se uniu e dessa forma que aconteceu a festa. Fizemos na praça da igreja, uma estrutura assim, digamos, precária, tá? Mas saiu tudo assim, muito bem por ser a primeira, né? Aquele jeitinho assim, todo bem, uma estrutura bem, né? Mas foi muito bom mesmo. No final a gente aplaudiu, foi muito gostoso. A Festa das Nações, a maior festa, né, gastronômica aqui da região. Surgiu aqui dentro da Maristela, começou muito pequenininha, aqui na nossa praça, né, com pequenas barracas, e foi crescendo, a cada ano foi crescendo, e essa festa se tornou assim, algo até turístico, né, porque não foi só para o pessoal da cidade Prudente, mas quando fala Festa das Nações, a região vem participar. Então, e continua, né, graças a Deus continua. Nós temos na Festa das Nações aproximadamente 2.500 voluntários. É um cansaço bom, porque a gente se entrega, né? Até em agradecimento, mas é uma confraternização nossa, nós paroquianos. É uma festa. Você morre de cansado lá, mas é uma alegria trabalhar dentro daquilo lá. Padre Aurélio foi um pai, Padre Tucci um irmão e o Padre Rodrigo um amigo. Eu adentrei na vida da comunidade a partir de 1996, onde eu realizei o meu primeiro acampamento, o acampamento juvenil. A partir de então, desta data, de 1996, eu fui realizando também o meu discernimento vocacional, adentrando no seminário, e a partir de então, também realizando estas escolhas. E a partir destas escolhas, a gente realmente pôde observar o que seria essa vivência enquanto comunidade. Depois fui designado para esta paróquia, como seminarista e futuramente como padre também responsável. Ele chegou aqui para fazer estágio pastoral, e ele logo já se entrosou com a comunidade, e de modo especial com esse projeto da evangelização, da nova evangelização, inclusive com os acampamentos, se entrosou muito com os jovens, com a juventude, e com a comunidade toda. Ele ajudava a gente na catequese, ele dava todo o apoio dele, sempre trabalhando ali com a gente, sempre com muito carinho, ajudando no que a gente precisava. Isso daí eu lembro muito bem do Padre Rodrigo, ele ajudou bastante a gente na catequese. E depois foi também, participava de acampamento com a gente, até a ordenação dele, continuou e hoje está ali, graças a Deus, na frente da comunidade, participando como nunca. E ele é fora de sério, adoro ele. Padre Rodrigo se tornou padre, foi padre lá em Sandovalina, e lá ele começou a fazer um trabalho também parecido com o nosso aqui, inclusive com os jovens. E aí chegou a hora da gente ser transferido e a gente conversou com o bispo, pedimos para o bispo e o bispo transferiu ele para cá, de Sandovalina, aqui para Maristela. Eu sempre vi que a pessoa realmente parece que tinha um carisma para poder suceder a pessoa do Padre Tucci, dar continuidade àquilo que de bom o Padre Tucci fazia na paróquia,
como também até melhorar em alguns aspectos e pessoas assim, de grande tino administrativo. E pelo Padre Rodrigo ser muito criativo, ele está criando novas oportunidades de evangelização aqui na paróquia. Ele é um cara jovem, ele é uma pessoa que está com a gente, confia também na gente, né? Está participando, está presente. É um padre muito zeloso pelas coisas de Deus, zela mesmo, a gente percebe o carinho que ele tem com cada pastoral, ele visita cada pastoral, ele está com conhecimento de tudo que está acontecendo dentro de cada pastoral. Quer dizer, isso é zelo pelas coisas de Deus, zelo pelo Evangelho, né? Então a gente é abençoado novamente com mais um padre maravilhoso para a nossa paróquia. É um grande presente não ser o padre da Maristela, é um grande presente fazer parte da Maristela e deixar com que a Maristela faça parte da nossa história. A paróquia Nossa Senhora do Carmo, para mim, é a minha vida, né? É aqui que eu encontro as forças para continuar a caminhada, tanto profissional, tanto familiar. É aqui que eu venho agradecer tudo que eu consegui na minha vida. Ela representa a nossa segunda casa, né? É a nossa segunda igreja, porque a nossa primeira igreja é o meu lar, é a minha casa. Não tem como nós tirarmos a igreja da Maristela das nossas vidas, entendeu? É tanta coisa grande que aconteceu para nós, tanta coisa boa que aconteceu nas nossas vidas ali, e tantas bênçãos que nós recebemos, que não dá para abandonar a igreja. Então, eu pretendo, se Deus quiser, ficar lá até Deus me chamar para um outro plano. O que eu sou hoje como mãe, esposa e mulher, eu devo à minha paróquia. Eu amo a minha paróquia. Eu brinco sempre que a hora que eu aposentar, vão tirar tudo de mim, porque é a minha vida. Toda a minha formação, tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi, que eu ensinei para os meus filhos, eu aprendi aí dentro dessa igreja. Desde pequenininha, todos os princípios do bem, tudo. Eu acho que tudo que eu aprendi, tudo que meus filhos são hoje, que eu sou, eu devo a essa paróquia. Eu continuo sendo aqui, dentro de Presidente Prudente, um sinal da presença do Reino de Deus, né? Como ela tem sido, né? Muitas pessoas buscam aqui na Maristela realmente o encontro com Deus, o encontro com Jesus, que é aquilo que a igreja está pedindo, né? Todos os documentos da igreja, da CNBB, Papa Francisco, né, está aí pedindo para que a igreja seja realmente acolhedora, então que a Maristela continue assim. O Nato é um grande presente aqui à comunidade e por transmitir realmente, por sentir aquilo que muitas vezes nós estamos passando. E quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que dizem assim, eu estava quietinha lá no meu banco, pensando nos meus problemas e o Nato foi lá, não é? Parecia que ele estava adivinhando tudo que estava passando, não é? Na minha história, na minha vida. Então é um anjo que nós temos aqui, que realmente precisa ser lembrado, não é? E que precisa ser a marca também dessa comunidade. O primeiro amor você nunca esquece. O meu processo de conversão, que leva à salvação, iniciou aqui na Maristela. Eu estou tentando fazer com que esse processo vá até os últimos dias da minha vida. Eu jamais posso tirar da cabeça que ele está no meu coração, que é a Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Eu gosto demais da minha comunidade, eu amo a minha igreja, amo e é nela que eu vou morrer. Eu amo de paixão. O amor da minha vida. Amor. Paróquia Maristela para mim é uma coisa assim
que eu levo na minha vida e que não vou esquecer nunca mais. Aqui é onde eu me complemento, é onde eu me abasteço, é onde eu me fortaleço. A paróquia Nossa Senhora do Carmo, ela representa, acho que tudo na minha vida, porque foi uma transformação, sabe? Às vezes eu penso assim, o que seria da nossa vida se não fosse a paróquia Nossa Senhora do Carmo? Eu não posso esquecer dela, porque aqui é a continuação da minha vida, essa igreja. A comunidade é, para mim, a força vital. É a água que eu preciso. Eu sei que vem de Deus, mas passa por aqui. Eu sei que tudo aquilo que eu recebo aqui não é da comunidade, mas Deus se usa dessa comunidade para trazer para mim essa alegria de viver, e não só para mim, mas para todos nós que fazemos parte dessa família chamada Maristela. E sempre eu cito a paróquia Nossa Senhora do Carmo como uma referência de questão de acampamento, ou seja, na paz e formação. E veja, o acampamento para mim é uma escola realmente eficaz para despertar, formar e fazer, no caso do discípulo de Cristo, um verdadeiro missionário, seja ele criança, jovem, adolescente ou pessoa adulta. E ao longo de todos esses anos, eu tenho certeza que a felicidade sempre morou em cada momento, em cada segundo, em cada história, em cada padre, em cada pessoa, em cada acampamento, em cada pastoral, em cada. Aqui na Vila Maristela mora a felicidade. A felicidade tem nome, é Jesus. E eu tenho certeza que essa história não é composta apenas por religiosos, por pessoas do passado. A história é composta do presente. E se hoje nós lançamos tantas sementes, é porque nós confiamos num futuro diferente. Nós confiamos que nós, fazendo parte do presente, abastecidos do passado, podemos também levar adiante uma continuidade desse trabalho evangelizador. Muito obrigado, que Deus continue a abençoar toda a nossa querida paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui na Vila Maristela.